Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, mineiro, e tenho o prazer de receber aqui hoje o meu amigo, fundador da ProSolute, Rodrigo Valverde. Valverde, obrigado demais pelo seu tempo. Obrigado a vocês aí pelo convite, obrigado pelo tempo. Boa. Bom, antes da gente começar, eu sempre agradeço os nossos patrocinadores aqui que permitem, né, a gente ter uma estrutura tão legal e trazer gente com uma hora tão cara quanto do Valverde, porque não é barato não, viu? Vamos lá, gente. A gente tem três grandes e maravilhosos patrocinadores aqui. O primeiro, que está com a gente desde a primeira temporada, o pessoal da Cafeinarme, com o Super Coffee, que é o que ajuda a gente a ter energia para gravar tanto, para trabalhar, para fazer atividade física, enfim. É o que está com a gente há anos já. E passaram por um rebranding agora, estão com produtos novos, estão melhores ainda. E a gente tem um cupomzinho, que é o DG Podcast. Então, se você quiser conhecer o produto, ou até se já conhece, quiser comprar mais, vai lá no site e usa o nosso cupom. Beleza? Segundo patrocinador, super importante, super legal, para você que quer levar felicidade, quer levar uma boa qualidade de vida e de trabalho para os seus funcionários, é a Swile. A Swile, que é o primeiro unicórnio de benefícios flexíveis, é um cartão que é aceito em todos os estabelecimentos do Brasil. Seu funcionário vai poder gastar ali o valor que ele recebe em 8 categorias diferentes. Então, de fato, você consegue proporcionar um negócio super legal para ele. Quer conhecer mais a Swile? Entra swile.com.br. Todos os links vão estar aqui na descrição, tá? E, por fim, porém não menos importante, o próprio GLA, né, que é a nossa plataforma de educação em Growth, onde você tem acesso a aulas, cursos, tem os extras aqui do podcast, tem fórum, enfim, tem bastante coisa. Então, se você quiser aprender sobre marketing, sobre growth, acelerar a sua carreira ou acelerar o crescimento da sua empresa, acessa lá, também tem link aqui na descrição. Beleza? Então, vamos lá para o nosso bate-papo. Cara, eu te chamei aqui por um motivo bem especial, na verdade. Depois de dar muita aula, mentoria, palestras, coisas, você vê os business se repetindo muito, assim, um business muito parecidos e tal. E quando você saiu do escritório, né, de advocacia que você tinha, para montar a ProSolute, me chamou muita atenção porque eu não entendia absolutamente nada desse mundo. Inclusive, acho que ainda entendo muito pouco. Então, grande parte do motivo é de tanto conhecer um lado empreendedor seu, quanto entender um business diferente e apresentar isso para as pessoas também. Tanto do ponto de vista até, né, de consumidor ou até de investidor, quanto de negócio, de crescimento. Então, minha primeira pergunta aí, Valverde, é para você, e é um desafio, né, você explicar a ProSolute de um jeito simples que eu consiga entender. Tem um seriado que fala sobre a rotina dos advogados, que é o Suits. Então ele tem até uma licença poética, etc., mas ele retrata muita coisa de um escritório de M&A, mercado de capitais e brigas societárias. Então, que era a sua vida? Era um pouco a minha vida. Então. E eles sempre fazem analogias com filmes. Isso é muito comum. Todo mundo que gosta de leitura, etc., você gosta de livro, gosta de seriado, gosta de filme, então você acaba fazendo referência. Então, a sua pergunta me lembra o filme Philadelphia, que é com o Tom Hanks e o Denzel Washington. E o Denzel Washington é um advogado que recebe o Tom Hanks para ser cliente dele, e o Denzel Washington fala: me explica como se eu fosse uma criança de 4 anos. Boa. Então, essa é uma frase boa que nos permite fazer a pergunta para alguém e falar: poxa, me explica como se eu fosse uma criança de 4 anos, que é a forma mais didática que você pode fazer. Então, o que é a ProSolute? A ProSolute é uma gestora e o que ela faz? Ela antecipa um recebível. Você pode fazer antecipação no seu 13º, você pode fazer antecipação de um cheque que você recebeu, você faz uma antecipação, você comerciante, diariamente, cartão de crédito, e a gente faz uma antecipação de processos judiciais. Então é tão simples quanto isso. Você tem um valor a receber em alguma unidade de tempo, a gente faz um fluxo de caixa descontado disso a determinada taxa. Então, a gente conversava lá fora sobre negócios que são win-win, ou seja, uma cadeia onde todos os stakeholders saem ganhando. Então, o investidor, ele ganha porque ele tem uma rentabilidade muito acima do mercado, e é normal, é justo que ele ganhe acima do mercado. Então, a gente viveu um cenário de CDI a 2%. Sim. Quando era 2%, a ProSolute já pagava 15%. Sim. Então, hoje, num cenário de Selic a 12%, né, caminhando para 13%, a gente paga CDI mais 8%.
Então, a gente está sempre remunerando bem a cadeia dos investidores. E o porquê? Quanto mais investidores conhecerem desse produto, quanto mais investidores apostarem as suas economias num produto tão bom quanto a antecipação do recebível judicial, maior se torna esse mercado, maior se torna a ProSolute. Então, essa é uma preocupação que a gente tem desde o começo. Poderia pagar um pouco menos? Poderia, mas não é o objetivo. Então, por um lado, os investidores. Por outro, o dono do processo. Então, esse dono do processo, ele vai esperar 1, 2, 3, 4 anos para receber aquele dinheiro. Então, ele recebe esse valor hoje, à vista. E qual que é a importância disso? 95% dos brasileiros são tomadores de empréstimo, não são poupadores. Então, você está ajudando o cara a reperfilar a dívida, ou seja, ele tem uma dívida de cartão de crédito, tem uma dívida de cheque especial, ele tem uma dívida de consignado, a taxa de desconto da ProSolute é menor do que o empréstimo consignado. Então, faz muito mais sentido você não tomar empréstimo e você antecipar aquele recebível judicial, ou você antecipar aquele seu recebível judicial e fazer um investimento, comprar um terreno ao lado. Então, a ProSolute é uma solução para quem não pode ou para quem não quer esperar a demora do judiciário. Tem um outro aspecto aí que ele não tem Unit Economics no meio da jogada, mas que certamente, eu acho que para talvez grande parte das famílias brasileiras, que é o desgaste psicológico mesmo do negócio, né? Então, tipo, se eu tenho um processo aqui, aquele negócio tá na minha cabeça, eu não recebo e demora, aí você não sabe quando vai ser, aí você não, né? Quando você faz isso, você ainda fala assim, fulano, tá aqui o dinheiro e esquece, não precisa se preocupar. É isso, né? Não precisa se preocupar. Então, contextualizando que o judiciário, com as palavras da moda, pense na user experience do ser humano normal com o judiciário. É a pior possível. As decisões são lentas, são contraditórias, são estapafúrdias. Isso não é 100% das vezes, mas inúmeras vezes. Então, você conhece alguém que tem um processo e fala, nossa, que experiência legal? Então, vou fazer de novo. Eu processei alguém e recebi rapidinho. Não tem essa experiência. Não, o juiz foi legal, o juiz foi sereno. A gente vê o STF, que é um descalabro. Então, se você olha para o STF, você tem vergonha. Se você olha para o STF e você sabe que qualquer coisa pode acontecer ali, inclusive nada. Se você olha para o STF, parafraseando um dos ministros, aquilo é uma mistura de mal olhado com mau agouro, com pitadas de crueldade. Então, esse é o STF. Então, isso se reverbera em decisões de jurisdições do STJ, da primeira instância, segunda instância. Então, boa parte, eu não tenho um percentual agora de cabeça, mas eu acho que 75% da sociedade acha ele médio, ruim e péssimo. Então, nesse cenário, ninguém quer usar o judiciário. Usa porque precisa, porque, de fato, é o último recurso. Mas ainda assim é lento, ainda assim é contraditório. Então, as decisões nem sempre são jurídicas, são políticas. Perfeito. E aí eu acho que daí vem uma pergunta importante, assim, porque qual que é o timing onde você compra o processo? Então, na prática é isso, né? Eu tenho um processo, eu tenho uma grana para receber, só que o negócio vai se arrastar por 1, 2, 3 anos, e aí vocês compram, tiram isso da minha cabeça. Tem risco de você ainda não receber, você como o comprador? Isso é uma boa pergunta, ou seja, qual é o nosso perfil de compra? Então, a gente compra processos de duração média de 24 meses, eventualmente até um prazo um pouquinho maior, contra um devedor solvente. Por que isso é importante? Rodrigo, você vai comprar crédito em recuperação judicial? Não. Estou processando aqui uma empresa e não estou achando bens, não estou conseguindo receber. Você vai comprar esse processo? Também não. Existem fundos que gostam desse tipo de ativo. Chamam de ativo estressado. Ainda, né? Vai pagar 5% do valor de face do processo, se muito. Então, a gente compra prazo. Então, eu sei que você vai receber. Ninguém consegue dizer quando você vai receber, ou seja, vai ser em 18 de maio de 2023. Isso não existe. Mas, como a gente investiu bastante tempo, energia e dinheiro em tecnologia, em conhecimento, know-how, então hoje a gente tem muita assertividade em saber que aquele processo vai demorar 24 meses se estiver na 14ª vara do trabalho de Jundiaí versus 6 meses na 2ª vara de Botucatu. Então a gente consegue fazer o nome da moda jurimetria. Então é uma análise de métricas do judiciário. Jury Analytics. Jury Analytics fica mais caro, né? O valuation sobe 30%. Então a gente consegue ter uma estimativa com bastante acuracidade de qual o prazo. Então a gente compra prazo
gente não compra tese. Rodrigo, acabei de entrar com o processo. Posso antecipar? Não. Eu compro aquele last mile do processo, seja ele civil, seja ele trabalhista. Ainda tem algum risco? Esse eu acho que é o ponto, assim, mas se tem algum risco, ele é muito minimizado por esse timing do que você escolhe a compra, certo? Irmão, você mora no Brasil. Então, a pergunta é exatamente então, risco existe. Né? O Brasil, já diria o Pedro Malan, até o passado é incerto. Então, tudo pode acontecer, mas é mais difícil. Ou seja, as coisas que poderiam acontecer da forma com que a gente trabalha, elas já aconteceram. Então, a gente já teve os solavancos. Sim. Mas, respondendo a sua pergunta, você pode ter uma greve no judiciário. Perfeito. Há histórico disso? Há histórico disso. Tem nos últimos 5 anos? Não, mas já houve. Então, se você tiver uma greve, você tem uma pandemia. Então, uma pandemia, ela ajuda o meu negócio em alguns aspectos e prejudica em outros. Então, por exemplo, processo que você depende de audiência, poxa, isso prejudicou, que as audiências, boa parte foram postergadas. Por outro lado, muito juiz ficou sem audiência, ele ficou com mais tempo para poder dar decisão, execução. Então, enfim, o país é um país complexo, mas nosso nível de risco ele é muito pequeno. Eu costumo dizer que o processo que a ProSolute compra é o processo que o seu avô colocaria dinheiro. Seu avô topa botar dinheiro no processo que vai demorar 10 anos? Não. Seu avô topa colocar R$1 milhão para investimento em processo e esse 1 milhão virar 500 mil? Não. Ele está afim de botar um dinheiro contra um devedor solvente, um grande banco, uma seguradora, uma empresa de capital aberto, que ele sabe com antecipação de recebível. E qual que é a beleza disso? Você está comprando um risco de um grande banco de uma forma diferente. Ou seja, imagina um grande banco que emitiu um bond, um título de dívida, a ação do banco. Você está tomando o risco daquela empresa quebrar ou não. Só que se você compra uma debênture de um banco, você vai receber uns juros baixinhos. Por quê? Presume-se que o risco ali seja muito baixo daquele banco quebrar. Então, eu estou comprando uma dívida, que é um processo judicial, tal qual uma debênture é também uma dívida da empresa, só que pagando um yield muito maior. Então, a gente conseguiu montar um ecossistema onde todos os stakeholders conseguem ganhar dinheiro. A ProSolute, por estruturar, o dono do processo, por ser o dono do processo receber um dinheiro à vista, o advogado que recebe seus honorários na integralidade ou uma parte dele também à vista, e o investidor que também recebe uma remuneração adequada. Então, todo mundo ganha. Mas vocês chegam a incomodar alguém? Não. A gente incomoda um antiquado, às vezes. Por quê? Porque tem uma cabeça... O Brasil também ele é muito diverso, né? Então, tem gente que fala, não, mas você está comprando o processo daquela pessoa e aquela pessoa é pobre e não pode. Eu falei, mas por que não pode? Ela é maior de idade, ela pode fazer o que ela quiser, a não ser que você tenha mudado a Constituição e o Código Civil. Eu posso. Não, mas a expressão é hipossuficiente. Pô, legal, ele é um hipossuficiente, ou seja, ele é alguém que, poxa, precisa do dinheiro. Mas a senhora sabia que ele está devendo um cheque especial a 30%? Não. Falei, tá bom, esquece a ProSolute. Que solução você vai dar para uma pessoa que está pagando essa taxa de juros? Sim. Nenhuma. Então você tem um conjunto de antiquados, normalmente progressistas, que apontam um problema e não apontam a solução, do tipo, bilionários não deveriam existir. Então, qual é a solução para gerar esses 80 mil empregos que o Elon Musk gera? Então, tem muita gente que gosta de criticar sem apontar solução, porque é fácil, né? É o trabalho do preguiçoso. E tem tipos de processo que são mais, vou botar assim, favoráveis para vocês, que são mais interessantes? Sei lá, um processo trabalhista é mais interessante do que um processo XYZ, sabe? O processo trabalhista, ele é mais interessante que um processo civil por uma razão. Você tem muito menos recursos. Então, a justiça do trabalho é uma justiça que funciona. Você pode falar, Rodrigo, há exageros, a legislação trabalhista deveria ser diferente. Então, são discussões bacanas e que elas cabem a qualquer tempo. Porém, um processo começa e termina em 5, 6 anos. Então, um processo civil demora 20. Então, um amigo meu está passando agora um processo de divórcio, ele foi todo preocupado e tal. Eu falei, cara, é um processo de 15 a 20 anos. Então, você imagina, relaxa. Eu fui casado com você, a gente separa, você acha que você tem direito a 10, eu acho que você tem direito a 2, uma discussão demora 20 anos. Então, você ter um direito que você não possa exercer é a mesma coisa de não ter o direito. Então, e essa é um pouco da missão, né, de vocês, né? A gente quer deixar legado, a gente quer, ao comprar o processo, a gente quer fazer acordo, a gente quer provocar discussões, a gente quer um judiciário mais eficiente. Mas é Brasil, né, parceiro? Então, Brasil são 60 dias de férias,
é bônus, é juiz, embargador ganhando 1 milhão por mês, que é a gratificação da gratificação que acumula. Então, extra, né? a gente tem um teto de remuneração, que é a remuneração do presidente da República. E o teto não é respeitado. Então, é um teto que abre, é um teto retrátil. Abre para você e não abre para aquele outro. Então, enfim, Brasil. Falando um pouco, Valverde, de timing, eu acredito muito na importância de timing em negócios de modo geral, e eu acho que esses dias você mandou no Telegram, inclusive, falando de timing. Inclusive, parece o jabá aí do canal Telegram, que é bem bom. Até para... às vezes eu não entendo umas coisas, né? Porque tem uns juridiquês, mas além do juridiquês tem bastante coisa legal. E você falou lá de timing também, né? Como é importante para um negócio muitas vezes prosperar e tal. Como que foi o timing, na verdade, ou está sendo o timing para a ProSolute? Porque antes você tinha um escritório, aí deu uns probleminha lá no seu escritório, você começou a empreender. O quanto que você olhou para isso? Quanto que está favorável? O que o timing hoje te ajuda ou te perturba, sabe? Beleza. Então, primeiro o nosso querido Jabá. A gente tem um grupo no Telegram para compartilhar experiências. Eu passei mais de 20 anos advogando. Eu tive bastante experiência no mundo dos negócios, ajudando empresas, empresários. Eu vou compartilhando essas experiências do passado e rotineiras do presente. Às vezes falta tempo. Então, assim, tô com às 5 tópicos. Áudio, fica uns dias sem vir nenhum. Tem uns 5 tópicos, mas minha agenda é muito corrida. Então, pai de 3 filhos. E direto você manda do carro, né? Exato. Não, 100%, 98% das vezes é do carro, porque aquele momento tô no trânsito e beleza. Mas a gente vai melhorar esse canal do Telegram para ficar com a experiência ainda melhor. Porque eu acho que o público merece uma experiência ainda melhor. Mas eu não tive tempo de resolver isso. Mas com relação a timing, é tudo uma questão de você ter uma percepção das coisas que estão acontecendo e também oração, porque acho que na minha vida e acho que na vida das pessoas tem muito o papel de Deus no meio desse caminho, durante todo o caminho. Então, no meu caso, você falou, Rodrigo, teve um probleminha. Na verdade, eu fui roubado por um cara de sócio ladrão. Mas beleza, são águas do passado. Eu não quis entrar exatamente para você falar o que você... E tudo bem, porque isso faz parte. Se você perguntar pro ladrão, ele vai dizer, não roubei não, foi só um ponto de vista. O mendigo, não comi a mulher do cara não, ela que quis me dar, não sei se o português está... Já era. Mas beleza, então todo canalha tem sua justificativa. Por que eu tô citando isso? Porque eu montei a ProSolute antes desse evento acontecer. E perguntei para os outros sócios, olha, estou montando esse negócio, vocês querem participar? Pô, não gosto, acho complicado, acho arriscado, etc. E quando o fato aconteceu, obviamente isso virou um processo, virou uma briga, então eu fiquei com a ProSolute, com a advocacia, voltando a ter menos sócios, tocando as duas atividades. Eu falei, bom, eu vou me dar aqui um período para entender se eu gosto de advogar, se eu gosto da ProSolute, se eu gosto dos dois, etc. E com o passar do tempo, eu acordava muito mais animado para fazer as coisas da ProSolute e muito menos animado para fazer as coisas da advocacia. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que Papai do Céu me pegou na margem do rio e me colocou em outra margem do rio. Hoje eu acordo muito mais feliz, muito mais satisfeito, está muito mais alinhado com as coisas que eu sei fazer e gosto de fazer. São negociações, pensar de forma estratégica no ambiente mais adequado, e um ambiente de mercado financeiro, onde as pessoas são mais objetivas, onde as pessoas têm muito mais background técnico para discussão, do que no escritório de advocacia, onde eu tinha discussões em círculos. Então, as pessoas não avançam, não evoluem, são muito quadradas na forma de pensar. Então, tinha um sócio preguiçoso e aí ele falava, não, mas você também só pegou esse cliente por conta do meu currículo. Não, jovem. Eu tinha esse cliente antes, eu vou ter outro cliente depois. Eu já faturava antes, vou faturar depois. Então, existe uma simetria entre aquilo que o advogado é e aquilo que ele acha que ele é. Então, essa simetria gera distorção, como toda simetria. Então, eu deixei de ter umas discussões que eram discussões estéreis, né, que não frutificavam. Então, acho que Papai do Céu foi o grande causador disso tudo. Pô, Rodrigo, foi roubado. Beleza, eu fui o primeiro? Não, eu fui o último? Não. Para você morrer, basta estar vivo.
Então, se você olhar a própria história de Jesus, ele foi traído por quem? Por um cara distante ou por Judas que estava ali? Então, a vida é mais do mesmo. Eu fico brincando que a vida é um grande chroma key, então a tela verde e que você muda a roupa do personagem, o nome do personagem, o pano de fundo, mas as histórias são sempre iguais. Então, ficou um grande aprendizado. Que bom que aquilo aconteceu naquela época e não depois, porque o negócio se tornou infinitamente maior. Os riscos infinitamente maiores, os retornos também. Então, acho que tudo faz parte da equação do aprendizado. Então, o timing foi um timing muito mais divino do que um timing que eu pensei e falei, olha, em 2019 isto vai acontecer, etc. Inclusive, toda experiência ruim que eu tenho, e tenho várias, e continuo as tendo, e acho que vou continuar tendo para o resto da vida. Por quê? Porque tudo isso representa crescimento. Toda vez que você está acessando a dor, você está tendo a oportunidade de aprender e crescer. Então, tudo que eu passei, tive bastante experiência, e tive bastante experiência boa, muito mais experiência boa do que experiência ruim, mas você é um complexo de coisas e um complexo de experiências. Então, eu sou muito grato a todas essas experiências, tenho um zero rancor a nada, nem com ninguém. Inclusive, hoje no almoço, encontrei um dos partícipes desse furto, desse roubo. E, cara, zero sentimento. Eu olhei pro cara e falei, beleza, ok. Deixa lá, tá no passado, tá tudo certo. Boa. Ainda vou, na verdade, falar de crescimento da ProSolute, mas como você já entrou no lado filosófico aí, eu já vou puxar um bonde daí que tinha algumas perguntas. E eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Alfredo, a gente gravou lá no passado. E você é um cara, acho que super bem-humorado, carismático, mas ainda do bem-humorado para mim é um negócio que me chama muita atenção, desde que a gente se conheceu. O quanto que isso hoje você entende que te ajuda mesmo profissionalmente, de negócio, a prosperar, tudo? Vamos lá, eu acho difícil você ser um bem-humorado de forma artificial. Eu acho que você ou é ou não é, e tudo bem ser ou não ser. Mas eu acho que o fato de ser baiano ajuda bastante. Ajuda. O baiano normalmente é um cara bem-humorado. Eu não sei se pelo tamanho das dificuldades, então você precisa de bom humor para superar, até falando sobre humor e etc. Os judeus faziam piada sobre o Holocausto durante o Holocausto. Então tem um livro bacana que trata sobre o assunto, que é, poxa, eu posso fazer piada mesmo em situações difíceis e talvez isso seja um instrumento para me ajudar a segurar a onda, a superar essas situações difíceis. Então, eu também acho que o humor, ele te ajuda a trazer leveza para a vida. E eu gosto de ter uma vida leve. Para que fazer da vida um grande problema, né? Então, eu dou risada boa parte do tempo, mesmo com aquilo que acabou de acontecer, mesmo com aquilo que foi pesado. Eu acho que se a gente puder ter uma vida leve, eu acho que ótimo. E tem um pouco do meu jeito de ser, acho que tem um pouco ou bastante de Bahia, o baiano é bem-humorado, e também tem um pouco de opção, porque eu faço opções diárias. Sim. Opções diárias. Vou te dar um exemplo. Você é casado, assim como eu sou casado, e, poxa, a relação a dois, com quem quer que seja, é uma relação difícil. Se você morar junto com seu irmão, vai ser difícil, com seu pai, com seu melhor amigo, em algum momento vai ser difícil, e com a esposa também é. Mas você pode escolher, falar, olha, essa briga aqui que está surgindo, está se avizinhando, ela é maior ou menor do que o meu casamento? Em 99,9% das vezes, é menor. Então você fala, por que eu vou brigar? Por que eu vou ficar com um clima ruim? Então você pode fazer a opção de pontuar, de se colocar, de abrir um canal de diálogo, mas não fazer disso uma briga. Você não precisa ser ofensivo. Isso é uma construção. Então, por exemplo, às vezes você está casado com uma pessoa que está acostumada a gritar. Eu não sei dialogar com alguém gritando. Então, não sei, eu saio da conversa. Então, eu vivi isso no meu casamento. Minha mulher tinha explosões de falar mais alto. Falava, olha, quando você fala alto, eu vou ter duas alternativas. Ou eu vou ficar triste, você está falando alto, eu vou, poxa, ficar aqui retraído, ou eu vou falar mais alto que você, vou ser mais agressivo que você. Nos dois cenários, a gente está perdendo. Porque se eu ficar triste, eu também não vou ser um cara legal, não vou ser um bom amigo, um bom marido, etc. Então, não é melhor a gente construir um canal de diálogo em bases mais legais? Então, isso na linha do tempo acabou acontecendo e faz muito mais sentido. Então,
O bem-humorado também é uma opção de não querer brigar, de não internalizar. Aconteceu o problema, bateram no meu carro. Aconteceu recente, era festa fantasia na escola dos meus filhos pequenos e eu fui levá-los fantasiados de Batman. Então, pô, o carro tinha uma semana que eu tinha comprado. Pô, a mulher bateu, uma mãe bateu ali na lateral do meu carro. E ela falou, nossa, e tal, desculpa e tal. Eu falei, olha, você escolheu a pessoa errada para você mexer. Ela, como assim? Tal, toda preocupada. Eu falei, eu sou o Batman. Então, pô, o carro já tá batido. Se eu for grosseiro com ela, o que muda? O carro continua batido e eu vou ter uma relação ruim. Perfeitamente. E a chance de você resolver o problema é muito melhor ali. E é um game, é um negócio meio muscular mesmo, assim. De fato, eu acho que tem que ser deliberado. Eu acho que o bom humor, eu concordo. Eu acho que tem gente naturalmente mais bem-humorada, mal-humorada e tal, mas eu acho que tem que ser uma escolha mesmo. Eu tava de férias há pouco tempo, eu tava no Chile, e aí furtaram meu celular no metrô. Nem vi. E aí eu falei assim, puta, velho. Pô, sair do Brasil pra ser roubado no Chile é uma vergonha, né? Vergonha. Tudo bem, tô desonrando. Mas, cara, lógico que dá preguiça. Dá preguiça, e você fica meio assim. Eu falei, cara, eu tenho meia hora de lamentação. Depois, bora. Já roubaram, não tem o que fazer. Meu irmão. E aí, você vai estragar sua viagem porque roubaram exatamente. O celular. Eu falei, cara, tem mais, eu acho mais, sei lá, metade da viagem ainda. Eu falei, porra, primeiro, se for falar por grana, a viagem em si ainda tem metade ainda pra acontecer, então grana por grana, se eu estragar, eu tô jogando metade do dinheiro fora. Eu falei, então tá, meia hora de chororô, passou, resolvi as coisas e tal. E até os meninos aqui acompanharam. Depois o ladrão me mandou mensagem no WhatsApp. Eu fiquei 3 dias conversando com ele. E aí eu fiquei me divertindo. É porque ele achou que tava me enganando. Ele fingiu que era uma assistência técnica lá. Aí ele queria a senha. Aí ele queria não sei o que pra desbloquear. Eu falei, porra, aí não, né? Mas eu fiquei. Então, até eu falei, cara, foda-se. Eu já comprei outro, já tô com outro, já acabou minhas férias, o cara tá lá. Agora, eu acho que pra uma questão de honra e patriotismo, o correto seria você roubar o celular de um chileno também. Boa. Na minha próxima viagem, vou pensar nisso. Sacanagem, gente. Não vou, não. Mas é legal, cara. E, de fato, tem que ser uma escolha deliberada, assim, do tipo, cara, tá, eu vou... É chato, a gente tem muito orgulho, às vezes, né, também pra não bater boca, pra não sei o que. Fala, cara, tá bom. Deixa chilicar ou deixa o problema passar e boa. Você quer sair do ponto A pro ponto B. Usar o exemplo da batida do carro. Bateu o carro e eu quero ir pro ponto B, que é consertar o meu carro. Exato. Então, se eu gritar, se eu for agressivo, que não é meu estilo, eu vou ganhar o quê com isso? Tá? E outra coisa, eu acabei de falar, pô, eu fui roubado, não fui o primeiro, não fui o último. Bateu o carro, é o que pode acontecer com qualquer pessoa. O risco está intrínseco e a pessoa pode pagar ou não. Você não pode partir da premissa de que 100% das pessoas vão te pagar. Exato. By the way, esse carro bateu nesse dia... E 4 dias depois bateu de novo. O cara bateu. Então a primeira pagou, o segundo não. E nos 2 casos o carro estava parado. Então você fala, poxa, se o cara não pagar, eu sou o primeiro. Então eu acho que tem uma histeria coletiva, vitimista, de falar, não, só acontece comigo. Meu Deus, veja só, bateram no meu carro. Cara, pra você morrer, basta você estar vivo. Você tem um carro, você pode ter o risco desse carro ser batido ou consumado. E tudo certo, faz parte da vida. Você não é especial, porque lhe roubaram, porque furtaram seu celular. Isso não lhe faz diferente, ou coitado. Bateu, roubaram. Como é que resolve? E beleza, vamos ser práticos. Porque a praticidade também te ajuda a não ficar naquela lamentação, naquela lamúria eterna, e te ajuda a ter objetividade de ter ação. Boa, bem massa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui na ProSolute ainda, porque... Beleza, uma coisa eu entendi o negócio, mas toda vez que a gente, né, ainda mais por causa do nominho aqui, né, de Growth, a gente está muito interessado em entender como que os negócios crescem. E como que hoje a ProSolute cresce? O que vocês fazem? Como que o negócio... Se eu te contar, eu provavelmente teria que te matar, mas... Conta por cima. Em linhas gerais, como é que eu posso escalar esse negócio? Como é que eu posso fazer o growth disso? Então, parte é uma estratégia de marketing, parte é uma estratégia de PR, que às vezes tem bastante conexão com marketing, criação de autoridade, então a gente saiu na mídia algumas vezes, no Valor Econômico. Eu também, até pelo próprio Telegram, pelas próprias postagens,
isso criou uma autoridade com advogados. Isso vai repercutindo na linha do tempo, isso vai se espalhando na linha do tempo. Então, acho que esse conjunto de coisas que são feitas e são aprimoradas em testes AB, o famoso erro e acerto, né? Para ficar chique, é teste AB disruptivo. Exato. E etc. Aqui a gente só fala assim. Exato. Isso aumenta a valuation. Então, acho que esse conjunto de coisas faz com que a gente consiga acessar mais pessoas que tenham mais processos para uma análise e uma conversão daquele modelo de negócio. A gente tem também uma missão, no meio disso tudo, de fazer a evangelização, ou seja, contar para as pessoas que elas têm processo e que elas podem vender esse processo, porque a maior parte não sabe que isso é possível. Então, tem muito advogado que fala, poxa, mas isso é legal, isso pode acontecer. Sim, jovem, está no Código Civil, pô, tem decisão, fique tranquilo, a gente tem que trazer a novidade. Então, por um lado, você tem um mercado virgem e grande, por outro, você vai ter que ter o trabalho de educação, é isso. E ainda tem um outro aspecto que a Max Milhas passou por isso também, que é aquele efeito é bom demais para ser verdade. Então, e como a gente está no Brasilzão, né? Aí as pessoas ainda têm mais receio ainda e falam, e aí, é scam, né? É golpe, não é e tal. Então, de fato, o trabalho de marca, de PR, de educação, tudo isso é para você tirar esse efeito... Sim. Esse efeito de parece... De desconhecimento. Posso pegar um Uber? Lembra? Puxa aí na linha do tempo. É esquisito. Mas é um motorista desconhecido. Tá, mas o taxista não foi seu colega de colégio. Então, essa questão de ser uma novidade, ela traz consigo o desafio da educação. E falando assim, do processo mesmo de venda, né? Vamos botar assim, desde a geração do lead até vocês decidirem, beleza, isso aí vamos comprar ou não vamos. Vocês têm time, sei lá, tem um time comercial lá dentro? Você tem um time provavelmente de análise jurídica, sei lá, alguma coisa assim? Time comercial, time de marketing, análise jurídica, time financeira, uma espécie de RI, enfim, você tem algumas caixinhas para fazer com que essa engrenagem funcione. Não é um jogo de um atleta solitário. Então, não é um surfista, é um time de basquete. Sim. Mas falando do processo mesmo, assim, então a pessoa entrou, viu o site lá de vocês, e aí, o que ela faz? Ela entra em contato, ela manda o processo, você tem, obviamente, filtros, você tem perguntas de derrubada para que você consiga entrar em contato e fazer análise daquilo que está dentro do seu escopo. E veja, o fato de estar dentro do nosso escopo não faz o processo que está fora do escopo ruim. De repente, ele só não está no meu escopo. Então, tem cara que mandou pelo prazo também. O cara que mandou um processo, falou, Rodrigo, tem esse processo aqui, é ótimo. Eu falei, poxa, está fora do meu escopo. 6 meses depois, o cara recebeu o dinheiro. Tá vendo aí? Pô, você foi burro. Já recebeu o dinheiro. Eu falei, cara, eu te agradeço por você compartilhar essa notícia. Te dou os parabéns, mas ou você tem uma tese ou você não tem uma tese. Nada impede que você possa revisitar a tese na linha do caminho, mas uma vez que eu só compro camisa azul, eu não vou agora comprar uma camisa laranja. Não é porque aquela laranja deu certo que todas as outras laranjas vão acontecer em 6 meses. Pois eu também não ia dar uma explicação muito extensa para aquele rapaz que me chamou de burro, mas alguma explicação eu ainda dei, porque eu acho que se pelo menos a conversa foi ali num nível de educação razoável, tá tudo certo, porque você pode ouvir. Até um futuro. Quando ele diz, recebi. Ele tá me dando a oportunidade de aprender. Eu falei, aquela tese, poxa, talvez possa dar certo. Eu também tô dizendo para ele, olha, se você tem uma tese, fique na tese, que eu acho que isso é mandatório para um negócio de sucesso. Então, tá tendo uma troca ali. Então, por mais que haja uma, entre aspas, provocação, há uma troca. Eu gosto. A troca que não dá para ter é uma troca raivosa. Eu acho que agora você tem todo mundo tem opinião sobre tudo, de guerra da Ucrânia, fertilizante. Então, e é sempre eu tô certo, você tá errado. Então, Bolsonaro ou é um mito ou Bolsonaro é um genocida. E as duas coisas estão erradas, né? Bolsonaro é um presidente, é uma pessoa que tem qualidades e que tem defeitos e que normalmente os dois estão exagerados, bastante. Mais exagerado, com mais amplificação, parece ser a questão dos defeitos, mas você também tem o exagero das qualidades. Não, um mito. Não é isso tudo. Não diria. Conheço gente mais inteligente, né?
tipo meu Golden. Boa, muito bonito. Inclusive, só tem 2, né? 2 Goldens e um vira-lata. Boa, boa. A Thay não tá gravando com a gente hoje, mas ela cria Golden profissionalmente, assim. Vamos botar assim, não é por hobby dela, mas no nível profissional, a brincadeira aí. E o meu Golden, inclusive, ela que me deu. Foi o presente de sociedade. Aí ela começou com o pé direito. Eu não sei se isso é um presente bom, porque o bicho tem uma energia, gasta, não sei o seu, mas eu tenho 2, um come tudo e o outro é aprontão, só rouba a comida. Mas o que come tudo, ele come brinquedo de plástico no meu filho. Então, uma vez por outra, ele tá, passando mal, vomitando. Já foi fazer cirurgia porque engoliu um caroço de manga. Então... Não, o meu é de boa. Os da Thay, pelo menos o meu foi de boa. Muito bom. Cara, tem um outro bloco aqui que eu acho bem interessante da gente falar, que é um pouco sobre a sua vida anterior ali no mundo, principalmente de M&A. Né? E a gente tem muito empreendedor que escuta aqui. O que... Aliás, não. Eu vou voltar filosoficamente aqui, uma que eu esqueci de perguntar. Sobre aprendizado, porque eu acho que vai ter um pouco a ver com o história do M&A também. O que você mais teve que tomar porrada para aprender? O que você mais demorou para aprender? Na vida? Na vida? Vamos lá. Eu acho que não é uma coisa só, mas, por exemplo, o meu tempo não é o tempo da vida. E isso gerava ansiedade, gerava mal-estar. Então eu queria fazer as coisas para ontem e a vida tem um ritmo dela. Então, às vezes eu queria estar 200 e a vida estava 120. Nada está certo, nada está errado, mas respeite que o ritmo da vida é 120 e não 200. Respeite que às vezes o parceiro vai ter um ritmo diferente. Você consegue escolher conviver ou não com aquele parceiro. Mas você não vai fazer um parceiro de 80 por hora virar um parceiro de 200 por hora. Então, respeitar o ritmo da vida, eu acho que é um grande aprendizado. Saber que as pessoas não são como você, e as pessoas mudam, e as pessoas mentem, e as pessoas traem, e as pessoas passam a perna. Então, eu sempre não, mas muitas vezes eu fui muito ingênuo, apesar de ser um advogado de M&A, para os outros funcionar, às vezes no quintal de casa eu era descuidado com alguns pontos que de repente não sou mais, sou descuidado ainda em outros, mas eu acho que isso também é uma lição importante, porque a porrada vem de quem está perto, não é de quem está longe. Então Judas era um dos 12, então Pedro, que é o fundador da Igreja Católica, negou Cristo 3 vezes antes do galo cantar. Então aquele brother, parceiro, não estamos juntos, dou minha vida por você. Quando Cristo foi preso, epa, peraí, você conhece? Não. Não. Então a Bíblia, ela conta muito sobre a natureza humana, por isso eu acho um livro tão incrível. Então, eu acho que esses pontos, ler a Bíblia, porque eu acho que traz muito ensinamento, respeitar o ritmo da vida e saber que as pessoas têm defeitos. De repente, o cara que me roubou não é exatamente um ladrão, ele foi ladrão naquele momento. Ele não precisa roubar o seguinte 3 vezes, não precisa ser algo ad eterno. Não significa também que você quer virar amigo dele, né? Mas não, assim, tempo já é escasso, você não vai ficar andando com quem você não tem afinidade. Tem coisas que você fala, não tem um porquê. Olha, eu roubei o seu relógio, mas também não tem máscara. A conversa para exatamente nesse ponto. Então, acho que essas 3 coisas são importantes. Você pode ser traído, leia a Bíblia e respeite o ritmo da vida. Dê o seu melhor, navegue a 200, mas não sofra de ansiedade pela vida, de repente, correr a 120. A gente tem, né, um grupo grande de amigos ali em comum. E você, daquelas pessoas ali, você até virou um memezinho, uma piadinha, que era uma pessoa super cara, né? E é engraçado porque aqui no Brasil a gente tem uma política de o tempo inteiro se jogar para baixo, né? E meio que assim, o sucesso ele é meio condenado, é um negócio meio esquisito. E foi muito engraçado, eu não lembro a ocasião exata que a gente tava, mas dava uma mesa com várias pessoas, e alguém fez alguma piadinha dessa relacionada ao seu preço lá, e aí você falou assim, é isso mesmo, ainda vai aumentar mais, saca? Tipo, e vou ficar mais caro ainda. E aí nessa hora eu falei assim, porra, velho, não tem porquê, se você entende o valor que você está gerando, entende o que você entrega, você ficar nessa de, não, veja bem, não é bem isso. Não, eu sou caro mesmo, porque eu resolvi isso, desse jeito.
E aí eu comecei a ter uma postura radicalmente diferente nesse negócio. Exatamente aí. Que bom. E é bizarro, porque eu já multipliquei o quão caro eu sou. E aí, toda vez que alguém fala... Primeiro, as pessoas já sabem que eu sou caro, e na hora que ainda vou chegar, eu falo, e é bom eu contratar logo, vai ficar mais caro depois. Então, um percentual da sua receita você deveria destinar a quem vos fala agora. Né? Mas a gente não assinou nenhum contrato, né? Mas tem acordo verbal, né? Moral. Mas o caro ele é muito relativo. Seguinte, o nível de comprometimento que eu tenho, ele é alto. Então, eu não posso me comprometer por R$10, ou por 20 mil, ou por 50 mil. Eu não estou desmerecendo 20, nem os 50. Mas eu, por acaso, eu deixei de advogar e eu estou funcionando agora como advisor num M&A que está acontecendo. E está sendo um M&A tão intenso e tão bacana de fazer, porque está tendo vários desdobramentos. Então, eu aumentei o valor da companhia em vários milhões de reais. Vários milhões de reais. E eu estou dando solução para problemas que eles sequer sabiam que existiam. Sim. Então, o que é caro? Se eu comprar um sanduíche do McDonald's e pagar R$500, eu acho que isso vai ser muito caro. Mas se você, de repente, sentar num restaurante em Paris com sua mulher num aniversário de casamento e gastar o mesmo R$500, pode ser barato. Então, tudo é muito relativo. Eu acho que o cara, quando é assimétrico. Sim. Agora, outra coisa que eu também aprendi é eu não vou prestar serviço para todo mundo. Por quê? Se culturalmente o cara está acostumado a pagar barato, eu não sou o produto para ele. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Eu posso ser um Gol, e tá tudo bem vender Gol, e eu posso ser a Ferrari. Eu escolhi ser a Ferrari por força da circunstância, por DNA. Ou seja, eu não quero vender 100 automóveis, eu quero vender 2 Ferraris no mesmo mês. Então tá tudo certo, todo mundo tem seu público. Quando o cara percebe que o que ele comprou foi um Gol, fala, porra, devia ter comprado a Ferrari. Fazendo aqui uma alusão metafórica, eu nunca tive um preço de uma Ferrari, né? E também não é essa distância, um preço para um Gol. É só para ilustrar. Então eu estou resolvendo vários problemas que existe um custo atrelado a isso. Então você não vai ouvir isso. E a beleza de um contrato, que eu esqueci de falar, não é o que está escrito. Qualquer pessoa alfabetizada pode ler um contrato, qualquer pessoa que tenha feito direito vai ter uma noção do que aquele contrato quer dizer. Mas muito além do que está escrito, é o que não está escrito. E o que não está escrito é exatamente aquilo que um bom advogado vai te entregar. Tem um exemplo dessa parte do que não está escrito? Vou te dar um exemplo que aconteceu agora. A gente teve o Lollapalooza e o baterista do Foo Fighters acabou morrendo num acidente, enfim, intoxicação, overdose, enfim, não sei qual que é a causa, se já foi declarado. Mas o Foo Fighters não vai tocar e você tem um público que está indo para assistir o Foo Fighters. E você já pagou o show do Foo Fighters. O Foo Fighters ele vai devolver o seu dinheiro ou ele vai simplesmente dizer, não, ano que vem eu faço uma apresentação e está tudo certo. E se for a apresentação ano que vem tudo certo, você sabe se você quer o Foo Fighters sem aquele baterista? Estou falando do baterista, mas se fosse o vocalista... Então, isso é algo que normalmente não está escrito nos contratos. Como é que eu resolvo a situação se houver um problema? Então, divergência. Nós somos sócios meio a meio. Legal. Eu já vi alguns contratos assim. Ou 75-25. Tanto faz a proporção. Agora, eu vou ter direito de veto. Imagina que você tem 25% da minha empresa e você tem direito de veto. Eu sou um grande banco. Eu comprei uma participação de 25% na sua empresa. Mas você está tocando o negócio. Você tem 75% e eu tenho o direito de vetar. Tenho o direito de vetar uma fusão. Mas você é o cara que está pilotando. Sim. Além disso, você tem a maior parte de capital social. Eu veto e fica como? Eu barro a operação. Cara, não. Se você barrar, eu tenho direito a te comprar. Neste múltiplo, nessa circunstância. 100% acima do preço normal de mercado. Que seja. Você dá uma solução. O que eu não acho legal é você que toca a empresa, você conhece o mercado, conhece os players, sabe que aquele movimento está acertado. É bom, né? E vem um cara com 25% e falou, não, vou exercer o veto. Não, exerça o veto. Mas o veto também implica em saída. Perfeito. E tá tudo certo. Então, não, o cara vai ter direito de veto. Todo mundo faz um trabalho de macaco. Então eu vejo um trabalho repetitivo, com pouca inteligência.
e com um estudo raso. E nesse sentido, além de vamos botar um bom acordo de sócios e um bom advogado ali no processo como um todo, o que as empresas que estão começando a mirar ou querendo, ou tem uma intenção mais declarada de M&A, o que eu tenho que arrumar na casa antes para poder ou evitar dor de cabeça ou potencializar ali a capacidade do deal se realizar? Eu acho que você ter uma boa contabilidade, isso ajuda. Você ter um acordo de sócios, isso também ajuda. Você ter formalizado a sua cadeia de stakeholders, ou seja, quem são os seus fornecedores, quem são os seus clientes, qual é a cláusula de rescisão do contrato. Então, eu estou comprando uma empresa ou um castelo de cartas? Que, de repente, esse cara me despluga e eu caio amanhã, né? Então, eu tenho um cliente que representa 80% do meu faturamento. Isso é um fator de risco. Se esse cara desistir de contratar você, então você está na rua da amargura, a sua empresa não vale nada. Sim. Então, você tem uma diversificação de receita, é super importante. Você não depender de uma figura só, bom, então só você toca a empresa, se você morrer o negócio acaba, você não tem time, enfim, tem um trabalho estratégico que antecede o M&A que eu acho muito importante. Às vezes o M&A simplesmente acontece, ele vem, mas normalmente um trabalho estratégico ele faz com que você chegue lá no momento do M&A, se e quando ele vier, de uma forma muito mais preparada. Massa. O que você mais gostava nesse mundo de M&A? Então, você começou aqui o podcast falando, poxa, às vezes você entra ali num flow e as coisas se repetem, os deals se repetem, mas um comparativo que dá para fazer é um terapeuta, um psicólogo. As pessoas são iguais, os traumas são parecidos, mas cada pessoa é uma pessoa. Cada livro é um livro. E cada M&A é um M&A. Então, o setor muda, os sócios mudam, as dificuldades, as intercorrências. Então, é muito gostoso participar do mundo de negociação, porque você se torna a pessoa mais próxima do fundador. Então, quais são as dores dele, da diretoria, do board, do investidor? Então, quanto mais você acessa isso, e é uma matéria que eu gosto, ou seja, eu gosto de negócio, eu gosto de empresa, eu gosto de empresário. Então, poxa, eu falo, esse dilema é velho, eu já sei onde isso aqui vai terminar. Olha, toma esse cuidado que isso pode acontecer. Aí o pessoal fala, pô, você acerta. Eu falei, cara, eu não leio borra de café, né? Eu não acordo, faço a brincadeira do copo e falo, olha, você precisa demitir aquele diretor. É só porque com o tempo... O repertório também vai... Ele fica maior, mas é sempre divertido. É sempre muito legal. Então, você que é pai, eu também... Todo dia você vê seu filho, todo dia eu vejo meu filho, mas... Todo dia você tem uma pérola diferente. Todo dia é uma paixão diferente, todo dia é um amor diferente, maior, né? Parece que não para de crescer. Então, fazer o que você gosta, eu acho que isso é muito, muito legal. Boa. Quando a gente for fazer o nosso M&A do GLA, então eu te chamo no WhatsApp, já sabendo que... Que também levanta uma outra bola, que é o seguinte, isso é um pensamento mais recente, mas que eu coloco na mesa com bastante amigos em comum, entendeu? Que é o seguinte, faz mais sentido você ter a sua empresa de determinado tamanho, você leva seu dinheiro para casa, você toma as decisões, você conduz com alguma tranquilidade, você pega seu filho na escola, ou você vai fazer aquela maratona, pô, eu vou fazer uma rodada, 1, 2, 3, aí tem cash burn, e crescimento, e growth, e a métrica. Eu digo depende. Depende da fase que você está, depende com a cabeça que você tem. Mas hoje entrar numa empresa para queimar caixa, para eu depender de rodada, senão eu morro, não é, por exemplo, o meu perfil. Montei uma Prosolute, que é uma empresa que dá retorno, que vai continuar dando retorno de uma forma perene, que eu posso crescer mais ou menos acelerado. Eu vou a 200 ou eu vou a 150. Mas eu posso ir a 120 também, está tudo certo. Mas você ter alguém te impulsionando, já participei de board, e o conselheiro, não, precisa vender mais. Tá, Einstein. Que mais você tem para agregar que não o óbvio, né? Então, eu acho que está na hora das pessoas repensarem que tamanho elas querem ter. Então, se for, Rodrigo, eu vou te chamar para o meu M&A. Se pergunte se você quer fazer o M&A. Um ponto interessante que a gente fez agora no início do ano eu saí da Singu, né, para poder focar aqui no GLA, e aí a gente
chamou alguns amigos de empresas experientes, e a gente montou um conselho consultivo. No fim, foi um sabadão que a gente chamou a galera e falou: deixa eu te mostrar meu plano e pra eu matar alguns pontos cegos. E a primeira coisa que a gente já tinha na cabeça era o que a gente quer ser, o que a gente não quer ser, se a gente quer levantar grana, não quer e tal. E a gente, obviamente, debateu isso com as pessoas. E uma das escolhas que a gente fez, a princípio esse ano, porque essas coisas podem mudar também, né? Começa um jeito e tal, mas esse ano a gente falou assim, cara, não vamos levantar grana, vamos no nosso ritmo, do jeito que a gente acha que dá pra fazer. A gente tem um negócio, que eu estava te explicando antes, de educação super saudável, que permite a gente investir no negócio, a gente bota uma grana no bolso. Então, até a própria história do M&A aí, eventualmente pode vir a acontecer, e aí sim é muito do que a gente comentou. Mas hoje a gente montou um business esse ano para não ser aquela maluquice de só levanta capital, isso aqui para algum dia talvez virar unicórnio. A gente escolheu um negócio que todo mundo vai viver super bem, é o do buscar essa criança na escola. É uma grana muito boa que a gente tá mirando, tá querendo chegar. Mas bem, bem legal. E foi uma das diretrizes que dá muita paz de espírito, inclusive, também, sabe? E se você tiver a fim de fazer um negócio muito grande, tá tudo bem tá também. Tudo bem, né? Lógico. Veja o que você quer fazer, se faz sentido para você no curto prazo, médio prazo e longo prazo. Pô, Rodrigo, vou ter um negócio, por hipótese, pequeno. Quero ter um negócio pequeno. Legal. Um negócio pequeno é um barco pequeno. Qualquer vento, o seu barco pode tombar. Não, Rodrigo, eu tenho um barco pequeno, mas na verdade eu tenho um barco maior ali guardado. Sim. Beleza. Então tudo depende de momento. Eu quis crescer muito rápido, eu cresci muito rápido em tudo aquilo que eu fiz e tem consequência para esse crescimento rápido. Trabalhar inúmeras horas por dia, todos os dias, durante bastante tempo, você toma porrada, você é roubado, você se decepciona, faz parte. Você não vai rodar a 200 por hora e não vai bater mosquito, esquece. Então, uma vez alinhado as suas expectativas e riscos, etc., tudo certo. Então, eu não estou dizendo que a ProSaúde vai ser pequena ou média. A tendência é que seja bem grande. Mas eu quero fazer num ritmo diferente. O porquê? Eu vou ter mais equipe, uma equipe mais confiável, que absorvam demandas que eu antes absorvia elas por inteiro. Então, fazendo uma forma estruturada, eu acho que dá para ser tão grande quanto eu seria no passado, mas num ritmo mais cadenciado e mais alinhado com as coisas que eu quero. Porque eu também não consigo trabalhar 6 horas por dia. Não consigo, passo mal. Cara, pra gente terminar, a gente sempre faz a mesma pergunta, que é indicação de 3 coisas. E aí pode ser 3 conteúdos, né? Então pode ser gente, livro, artigo, curso. Mas 3 conteúdos que foram importantes para você, que você acha que pode ser legal para os nossos ouvintes e espectadores. Legal. Tem um livro legal que eu gosto, um livro, simples, chamado O Homem que Tocou os Segredos do Universo. Em resumo, o que eu aprendi com esse livro? É um cara super pobre e que ele cresce, ele ganha dinheiro e etc. E o que eu aprendi com aquele livro? Eu aprendi que que a vida é como uma estação de rádio. Então, pensa que aqui estão as estações de rádio na vertical e você está mexendo aquela bolinha para ir sintonizando. Então, se você vibra negativismo, você vai, com certeza, ter uma vida com muito mais energia negativa do que você deveria ter. Se você vira positividade, bom humor, honestidade, problema todo mundo vai ter. Mas aquilo que você vibra, se você vibra riqueza, você vai colher riqueza. Eu colher riqueza, eu estudei, trabalhei para ser um cara bom, e ser um cara bom, eu acho que o preço é esse. Então, botei isso na cabeça e tudo certo. E parte daqueles caras que falam, não, o Valverde é caro, eles tinham as experiências e depois caíam no Valverde. Quando o problema escalava, quando uma situação escalava, eles iam bater no Valverde. Então, isso aconteceu inúmeras vezes. Então, O Homem que Tocou os Segredos do Universo, eu acho que é um livro muito bacana. Tem muita biografia interessante. A do Assis Chateaubriand, eu acho muito, muito legal. Tem um cara que merece ser estudado. Se você é brasileiro, você merece estudar. Você deve estudar o Assis Chateaubriand. Você ajuda a entender a Rede Globo. Porque a Rede Globo ela sucedeu o Chateaubriand. O Chateaubriand ficou tão poderoso que o governo resolveu que deveria ter um outro player e esmagar o Chateaubriand. E mesmo assim morreu com inúmeros jornais.
Poxa, ele foi o pai da aviação, ele é o pai do MASP, muita gente não sabe. E um cara muito polêmico e muito controverso também, né? Tem uma história clássica dele, que um padre estava falando mal do Chateaubriand muitas vezes, não gostava dele, do método dele. Ele teve uma conversa com o padre, ele falou, se você não parar de falar mal de mim, eu vou publicar, eu vou divulgar o caso que você tem homossexual com seu sobrinho. Aí o padre falou, mas nem sobrinho eu tenho. Ele falou, tente explicar depois. Isso aí. Então, se você olha para Folha de São Paulo, Rede Globo e Bolsonaro, é um pouco disso, cara. Eu conto a mentira, depois ou eu não desminto, ou eu desminto em letras pequenas e tudo certo. Como foi o caso criminoso do Jornal Nacional falar que o Bolsonaro autorizou a entrada dos milicianos que mataram a Marielle. Sendo que o Bolsonaro estava em Brasília. Que é do áudio. Né? Eu conto, eu vou impactar várias pessoas. Depois eu digo, não, é verdade. Mas enfim, essa é uma prática recorrente. Então Assis Chateaubriand, eu acho um personagem muito importante. E um outro livro que é recente que eu li e eu gostei foi o livro do Eduardo Cunha, o Tchau, Querida. Por que esse livro é importante? Porque ele conta a história do Brasil, ele faz um retrospecto histórico que eu acho muito, muito bacana. Ele fala desde a proclamação da República à eleição de todos os presidentes da República, da Câmara e do Senado. Então você percebe que o Brasil é mais do mesmo. Então, mais uma vez, é um grande chroma key, só que ele vai dando um contexto histórico até chegar no impeachment, etc. E tudo aquilo que ele escreveu está acontecendo. Então, os bandidos estão sendo soltos, estão sendo inocentados. Agora, o delator está querendo o dinheiro de volta. Então, falou, olha, eu delatei, de fato, eu me declarei culpado, mas, pô, tá todo mundo sendo solto, dê cá meu dinheiro de volta. Então, assim, parece que o Brasil é comandado pelo Patati, pelo Patatá, só que sem tanta graça, é isso. Então, acho que são 3 livros que eu super recomendo a leitura, mas assim, leitura é um hábito diário. Agora eu estou lendo a biografia do André Agnes, eu achei muito interessante. Muito bem dela. Biografia muito legal. Antes desse, eu li o Rise Up and Kill First, que fala sobre a criação do Estado de Israel focado nas agências de inteligência. Então, poxa, você tem um paralelo com aquele mundo geopolítico e o mundo empresarial que é muito grande, é muito forte. Então, eu acho que a leitura deve ser um hábito diário. Então, quem vai ganhar o BBB? Não sei, não me interessa. Eu faço a opção de fazer um uso consciente do meu tempo. E o uso consciente do meu tempo está entre família, trabalho e aquisição de conhecimento. Um podcast bacana, um bom livro, um bom filme. Então, eu não gosto de perder tempo. Boa. Cara, maravilhoso. A gente tem mais uma perguntinha que eu vou deixar para os minutos extras aqui que a gente grava. Cara, obrigado demais. Eu gostei muito do papo, ele foi meio vamos para trabalho, volta para as filosofias, mas, pô, muito massa, como sempre, muito bom de conversar. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Valeu, galera. Então, dá para ver bem claramente a importância de relacionamento mesmo, de gente, de networking na sua vida. Vou falar aqui com a ótica de negócio que eu acompanho, mas certamente em outras também. O quanto que isso é meio deliberado, quanto de esforço você coloca, qual é a sua filosofia por trás desse negócio? A filosofia por trás desse negócio eu sou alguém